Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim aqui nesse momento é a tarde, tomando um cafezinho. Não é um café com teu pai, nada disso não, mas é uma troca de ideia hoje. E a troca de ideia hoje, galera, é sobre a questão do não querer, do que você não quer para sua vida. Acho que isso também é uma coisa que a gente precisa a cada dia ter uma convicção na nossa vida do que a gente não quer. Por quê? A todo momento a gente tem a consciência do que a gente quer. Você quer ter uma família, você quer ter um bom emprego, você quer ter um corpo saudável, você quer ter uma mente sã, você quer que seus filhos te obedeçam, você quer ser rico, você quer ser milionário, você quer ser bilionário, você quer ter um bom emprego. Então, nós sabemos, ou pelo menos temos a consciência do que nós queremos. Mas também nós temos a consciência real do que nós não queremos na nossa vida. Então a nossa troca de ideia vai ser baseada nisso hoje. E eu prometo que vai ser breve. Então, certa vez eu conversando com a minha esposa, e nós estávamos conversando sobre algo, e eu falei para ela, amor, eu sei que hoje eu sei de algo que eu não quero para minha vida. Certo? Eu não quero voltar a ser o Thiago de antes, eu não quero ter as mesmas práticas de antes. Eu sei que isso parece, talvez, um discurso um pouco assim, um pouco óbvio, porque ninguém quer voltar a viver uma vida errada. Porém, existem algumas fases da nossa vida, né, ou alguns obstáculos, né, ou algumas tentações, porque todo mundo, eu penso eu, que está propício a isso. Por isso que a Bíblia diz que a gente precisa vigiar e orar. E também a Bíblia diz que nós precisamos, aquele que está de pé, né, ore para que não caia. Então a gente tem que estar sempre vigilante, constante, consistente nas nossas atitudes, que são coerentes hoje, né? Só que ninguém, em sã consciência, pode dizer o seguinte, não, aquilo ali nunca mais eu faço na minha vida. Você está certo em falar desse jeito, mas você também precisa ter atitudes coerentes que te levam a cada dia ter esse tipo de atitude constante e consistente para que você não volte a ter as práticas passadas. A Bíblia diz também que um homem, quando ele volta às práticas do pecado aqui na questão do que é errado para a sua vida, do que é ruim para a sua vida, do que é contrário à vontade de Deus para a sua vida, diz que um homem, ele, quando ele volta ao pecado, ele é semelhante à porca que após ter se lavado, ter se banhado, ela volta a se sujar novamente, né? Então, volta a se sujar. Aí então a gente entende que os percalços da vida, as situações da vida, isso, gente, eu falo porque vão ter pessoas que vai ter uma mente já mais blindada nessa questão, vai ter uma mente mais sólida nessa questão, sabe? De não querer viver uma vida passada, de não querer viver coisas de maus hábitos passados. Mas não é todo mundo que é assim, entendeu? Então, se você acha que isso que eu estou começando a falar é algo que você está bem quanto a isso, sobre essa situação, não sai do vídeo não. Continua aí no vídeo, aliás, compartilha, dá um like, manda um feedback aí nos comentários, mas reflete, para ver se você não está sendo um pouco egoísta ou um pouco soberbo nos seus pensamentos, entendeu? Porque a nossa vida, ela é uma luta constante, sendo que essa luta constante, primeiro de tudo, tem alguém sobre a nossa vida, que é Deus, nos conduzindo. Então é como se nós estivéssemos a todo momento a um campo de batalha, certo? Então você tem que estar vigilante, você tem que ficar ligado no foco que você quer chegar,
que é na terra ou na missão, executar a missão, mas você tem que estar de olho no seu adversário também, para ele poder não te atacar. Então, a gente precisa a cada dia fortalecer as nossas bases. Eu costumo dizer muito que a gente precisa, que tem é um tripé na nossa vida, né? Espírito, né? A alma, que são as emoções, e o nosso corpo, né? Corpo, alma e espírito, por assim dizer, que é a trindade, sim. Mas eu digo que são 3 coisas que a gente precisa a cada dia estar fortalecendo mais e mais. De que maneira? Fortalecendo o seu espírito, fortalecendo as suas emoções, a sua mente e principalmente também, não menos importante, fortalecendo o seu corpo, para você ter um corpo saudável também, para poder lidar com a correria do dia a dia, para você pensar de uma forma diferente, para você também poder fazer as suas práticas de exercício, para você poder ter uma longevidade, né? Então, a gente entende que quando a gente começa a refletir nessas coisas, sabe? Dar valor àquilo que, da onde Deus te tirou e da vida que você leva hoje, você começa a perceber que as coisas começam a fazer sentido na sua vida. Primeiro que você começa a adorar mais a Deus, quando você dá valor às pequenas coisas e o valor que Deus, da onde Deus te tirou e da onde Deus está te conduzindo. Então, você vê que por suas próprias forças, você não faria. Por exemplo, né, abrindo um parênteses aqui, sobre o que a gente está falando, do que a gente não quer. Uma pergunta para você, na verdade, né? Se você for parar para refletir hoje, a vida que você está vivendo hoje, né? Isso partindo do ponto que tem que ser uma vida melhor do que você vivia. Vamos botar assim? Dentro de 10 anos. Faz um paralelo de 10 anos, de 5 anos para cá e de 5 anos para trás, como era a sua vida. Fez um paralelo? A sua vida está boa? Beleza. Você acha mesmo que tudo que está acontecendo de bom, de produtivo na sua vida hoje, ou até das dificuldades também que você está aprendendo a lidar com elas, você acha que o estágio da vida que você está hoje, sendo um estágio bom e produtivo, foi só por suas próprias mãos? Você acha mesmo que foi só pela sua própria força? Não que a sua força não tenha mérito, mas é muito pouco. Eu costumo dizer que Deus, ele numa porcentagem de 100, Deus ele faz a 99 e nós fazemos uma parte só. Só aquilo que cabe a nós fazermos, né? Que uma das coisas é ser temente a Deus, obediente a Ele e fazer o que tem que ser feito, fazer o que é certo a ser feito, né? Então, se você acha mesmo que a sua vida do jeito que ela está hoje, sendo produtiva, ela realmente foi algo vindo simplesmente das suas próprias forças, pelo seu intelecto, pelos seus conhecimentos, pelas pessoas que te ajudaram. Bom, se for pelas pessoas que te ajudaram, já não é mais só por você, né? Não é só você em si, né? E se sua vida não tá boa, cara, se a sua vida não tá legal, o que você tá fazendo literalmente, primeiro, para ela estar desse jeito, e o que você tem que deixar de fazer para ela começar a ter uma produtividade, sabe? Porque às vezes a gente acha que certas situações na nossa vida tá boa, né? Mas na verdade não tá. Entendeu? Às vezes são fugas que a gente tem e a gente acha que tá bom. Quando que a gente sabe isso? Quando você gosta de fazer alguma coisa, porém a sua vida te limita a você fazer aquilo. Vou dar uma suposição aqui. Você quer vamos lá, vou falar de mim, tá? Vou falar de mim. Eu sempre gostei assim de estudar. Sempre gostei de estudar, né? Mas por atitudes erradas que eu tive no passado, né, eu tinha perdido esse feeling de estudar, entendeu? De ler, de escrever. A minha parte cognitiva ela estava sendo comprometida, entendeu? Só que pra mim tava tranquilo, pô. Eu tava gostando daquilo que eu tava fazendo, né? Mas não tava bom, pô.
E eu só me deparei isso quando eu fui posto em prova para poder, até numa questão de emprego, né? Para poder utilizar minha parte cognitiva, eu não estava conseguindo. Enquanto eu estava só numa parte braçal, estava tranquilo, mas quando eu tive que usar minha parte cognitiva, eu me embaralhei todo. E aquilo me deu uma angústia muito grande, porque era algo que eu sempre fiz tranquilamente. Entendeu? Então, é esse ponto que eu quero trocar essa ideia com vocês, que me fez refletir demais. Então, baseie-se sempre também no que você quer para a sua vida, com a sua família. Se você não tem família, busque ter uma família, né? Mas dentro daquilo que é o teu propósito, o teu objetivo, busque querer alguma coisa. Mas também, busque também não querer viver uma vida que te atrasava no passado. Não queira voltar ao velho homem. Não queira voltar às velhas práticas, independente das dificuldades que você está vivendo na vida. Tá? Mais uma vez eu falo, eu não estou falando isso como um expert, como um santarrão. Muito pelo contrário. A todo dia também eu batalho para que esse velho homem não ressurja. Para que esse velho homem não tenha vida. Sabe? Então batalhe contra isso, cara. Não queira, não dê esse desgosto para você. Não dê esse desgosto para sua família, não dê esse desgosto para os seus amigos, sabe? Então, não queira, não permita que velhos hábitos ainda façam parte da sua vida a ponto de ser combustível para o seu velho homem. E se tem algo na tua vida que hoje você não consegue abandonar, isso eu estou falando no geral, tá? Pode ser um vício que eu digo de álcool, de entorpecente, de jogo, de pornografia, de álcool, já falei, né? De comida. Você já percebeu que isso te atrapalha, cara? Abandona. Por mais que seja sacrificante abandonar para poder viver algo novo na sua vida que vai ser produtivo para você, mas esse sacrifício vai te fazer crescer, cara, sabe? Esse sacrifício vai te fazer crescer, e eu falo por experiência própria. Então se desafie nisso, se desafie em não querer a cada dia permitir que o velho homem ressurja, que o velho homem ganhe vida. Queira cumprir seus objetivos, continue, queira ter seu foco, queira ter seus objetivos cumpridos, o que você quer para a sua vida, queira muito isso, mas também queira muito em não querer viver a sua vida passada, em não querer com que o velho homem ressurja, para com que o velho homem ganhe vida. Beleza, galera? Então essa foi a nossa troca de ideia. Dá um like aí nesse vídeo, compartilha, dá um alô lá nos comentários também. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço. Ossa!